Olá, meu nome é Elvia e eu vou apresentar o projeto denominado Ecossistema Circular Empreendedor e seu potencial para desenvolvimento sustentável. O projeto foi desenvolvido por mim, sob a orientação da professora Roberta Piano. Nós iniciamos a pesquisa falando sobre os ecossistemas empresariais, formados por diversos elementos, atores e recursos que se relacionam em redes colaborativas. E nos últimos anos, pesquisas envolvendo sustentabilidade econômica, social e ambiental nos ecossistemas têm crescido, e parte desse crescimento deve-se à aplicação dos princípios de economia circular no contexto dos ecossistemas, formando o que a literatura chama de ecossistemas circulares. A maior parte dos estudos envolvendo ecossistemas circulares partem de uma grande empresa. Estudos empíricos envolvendo comunidades empreendedoras guiadas por princípios de economia circular são incipientes. Diante disso, nossa questão de pesquisa foi como os ecossistemas circulares empreendedores estão estruturados de modo a promover o desenvolvimento sustentável. Assim, nosso objetivo geral foi compreender a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas circulares empreendedores e suas contribuições para o desenvolvimento sustentável. Como objetivos específicos, nós temos relacionar a literatura de ecossistema circular com ecossistemas empreendedor, elaborar um arcabouço teórico considerando as dimensões de análise de ecossistema circular empreendedor em sua promoção no desenvolvimento sustentável, analisar um ecossistema circular empreendedor de agricultura urbana na cidade de São Paulo, identificar os atores e suas interrelações e analisar a participação das comunidades locais na rede de negócio. O trabalho justifica-se diante das contribuições acadêmicas, pois visa propor uma estrutura teórica de ecossistema circular empreendedor que propicie o desenvolvimento sustentável, e as contribuições sociais, pois a pesquisa pode abrir caminhos para a compreensão do potencial transformador dos ecossistemas circulares empreendedores para as comunidades locais, especialmente no contexto da agricultura urbana. A revisão da literatura nos permitiu fazer um paralelo entre ecossistemas empreendedores e ecossistemas circulares, dentro de 6 aspectos. O primeiro aspecto é o escopo geográfico, em que os ecossistemas empreendedores têm uma abrangência primordialmente voltada para as comunidades locais, já os circulares têm uma abrangência difícil de delinear geograficamente. Com relação à orquestração, dentro dos ecossistemas empreendedores, nós temos uma ausência de uma empresa focal. A orquestração é feita pela própria comunidade de atores. Já nos ecossistemas circulares, nós temos a presença da empresa focal, mas esta possui controle apenas parcial da proposta de valor dos ecossistemas. Com relação à inovação, nós temos nos empreendedores a busca por novos modelos de negócios e startups guiados pelas necessidades das comunidades locais. Já nos ecossistemas circulares, a inovação ocorre mediante a complementariedade circular entre os atores, então busca-se inovações circulares. A estrutura dos ecossistemas empreendedores consiste em um tipo de cluster no qual os empreendedores e seus negócios são agentes centrais das redes de negócio. A estrutura nos ecossistemas circulares é regido pela empresa focal, que traz governança, complementariedade, integração entre os atores. Quanto aos valores norteadores nos ecossistemas empreendedores, nós temos o desenvolvimento econômico e desenvolvimento das comunidades locais. E nos ecossistemas circulares, nós temos desenvolvimento econômico e cuidados com o meio ambiente baseado nos princípios da economia circular. Diante disso, nós percebemos um alto potencial em termos sociais e econômicos quando nos referimos aos ecossistemas empreendedores, e quando nos referimos aos ecossistemas circulares, alto potencial em termos ambientais e econômicos. Diante disso, nós percebemos que os ecossistemas circulares e os ecossistemas empreendedores, eles se complementam de modo a alcançar o desenvolvimento sustentável.
Então, diante disso, nós analisamos a literatura que traziam as duas frentes simultaneamente e identificamos algumas dimensões de análise: marcos legais regulatórios, certificação, inovação, patentes circulares, desempenho econômico das organizações que compõem o ecossistema, cultura aberta para a circularidade, criação de valor por meio de economia circular, digitalização e tecnologia, nível de cooperação e confiança mútua entre os atores, governança e orquestração da rede, envolvimento dos clientes na criação de valor, aprendizagem, conhecimento e educação para o empreendedorismo circular e desenvolvimento social em comunidades locais. Diante disso, nós elaboramos duas proposições. A primeira: a junção dos princípios de economia circular e da visão empreendedora em uma abordagem ecossistêmica gera complementariedade capaz de promover o desenvolvimento sustentável local. E a segunda proposição: a análise das dimensões de ecossistema circular empreendedor permite compreender sua estrutura e funcionamento, bem como identificar fatores chaves para promover a sustentabilidade. Em termos metodológicos, nós fizemos, em primeiro lugar, uma revisão sistemática da literatura com artigos encontrados nas plataformas Web of Science e Scopus, com o objetivo de identificar as dimensões de análise da literatura que relacionam os ecossistemas circulares ao empreendedorismo. O próximo passo seria a pesquisa empírica, de natureza qualitativa, lógica indutiva, interpretativista, abordagem Ground Theory, diante da necessidade de mais pesquisas para consolidar o campo. A coleta de dados será feita por meio de entrevista semi-estruturada com diferentes atores que compõem o ecossistema em análise, e esses atores serão identificados por meio do método Snowball. As entrevistas, sempre que possível, serão gravadas e transcritas posteriormente, e para ajudar a entender o fenômeno, serão coletadas informações em documentos de regulamentação dos ecossistemas, legislações ambientais, de cultivo, plano diretor das cidades e observações a campo. E o roteiro das entrevistas abordará questões relacionadas às dimensões de análise previamente identificadas na literatura, mas itens poderão ser acrescentados ao roteiro de acordo com as necessidades. As informações serão codificadas, e tais códigos serão ajustados sempre que houver necessidade, e o pacote de dados que nós utilizaremos para as análises será o NVivo. E inicialmente nós fizemos uma entrevista com um representante do setor de inovação e tecnologia da Embrapa, a fim de ter uma visão geral do campo a ser estudado, no caso a agricultura urbana. Ele apontou a cidade de São Paulo como um polo de um vasto ecossistema circular empreendedor de agricultura urbana. E aqui nossas referências, as referências analisadas até o momento, e obrigado a todos.